Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo a nossa apresentação, antes da gente passar a grade aí para o nosso sabadão, vamos só fechar como foi a nossa quinta rapidinho. Quinta surpreendeu um jogo aí, hein? Vamos chegar nele. Quinta, a gente deixou uma grade aí com 4 jogos, onde a gente ficou com 3 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal da quinta-feira infelizmente ficou quebrado. A gente havia deixado aí o Atlético de Madrid para vencer a sua partida, esse bilhete bateu. Porém, deixamos o PSG para vencer a sua partida e o Botafogo aí chocou muito, né? Parabéns aí ao Botafogo, mostrou que realmente, eu vi até alguns comentaristas de futebol falando, até aqui questão de palpite, a gente às vezes fala assim, a gente tenta seguir uma linha, mas futebol é ali, né? Na hora que os 11 estão ali, 11 contra 11 no campo, parabéns aí ao Botafogo, mesmo sendo vascaíno, não tem essa aqui de rivalidade, foi o Brasil venceu, né, lá fora, né? Então, parabéns aí, acabou conquistando a vitória aí, segurou a onda, jogou muito mais aí do que o PSG, dentro da proposta de jogo que o Botafogo foi buscar, né? Jogou ali fechadinho, beliscando as oportunidades que teve e foi eficiente no que fez. Então o Botafogo aí quebrou o nosso bilhete, mas parabéns mesmo assim. Vamos lá, vamos ver o que a gente deixou aí na quinta. Deixamos o primeiro jogo lá na Finlândia, no jogo do Inter Turku contra o KTP, deixamos a equipe da casa, o Inter, para vencer a sua partida. O bilhete bateu. O segundo jogo, já na Copa do Mundo aí de clubes da FIFA, o primeiro dos três que a gente separou, jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly. Trabalhamos com o Palmeiras na chance dupla, o bilhete bateu. O segundo jogo, jogo de Seantre Souders contra o Atlético de Madrid. Trabalhamos com o Atlético de Madrid para vencer a sua partida. O bilhete bateu. E o resto do dia foi aqui, como eu mencionei, no jogo do PSG contra o Botafogo, onde a gente trabalhou com o PSG para vencer a sua partida. O Botafogo venceu, quebrou nosso bilhete aqui. Então a gente fecha a quinta aí com 4 jogos, 3 greens e um red. A nossa sexta-feira tá acontecendo aqui, né? O Benfica acabou de fazer 2-0 aí. A gente tá operando aí para sair menos de 8 gols e meio, né? Não pode sair 9 gols, podem sair até 8 gols nessa partida. Tá se encaminhando pro final aí. A princípio, a tendência é que a gente pegar um green, mas a gente comenta aí no vídeo de amanhã. Já ocorreu o jogo aqui na Estônia, né? Do Tamika contra o Nome, que a gente trabalhou com a equipe visitante. O Nome para vencer a partida que o bilhete já bateu. E falta um jogo que vai ser às 10 horas da noite, que é o Bayern contra o Boca. Então vamos lá. Vamos para o nosso sabadão. O que eu separei? Uma grade com 5 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo é aqui na Islândia Feminina, às 11 horas da manhã. Separei o jogo aí do Stavanger feminino enfrentando o Breidablik feminino. Vamos lá. A equipe visitante, ela é a segunda colocada da competição, enfrentando a sexta colocada. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E a equipe visitante vem de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, tem um empate pelo meio do caminho resolvidas após a prorrogação e tenho 4 vitórias aqui das meninas do Breidablik. É o que eu venho buscar nessa partida. Vou comprar a vitória aí do Breidablik feminino. Acredito que as meninas, mesmo jogando fora de casa, tenham a capacidade de vencer essa partida. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,26. É o bilhetinho para esse jogo. Vamos para o nosso próximo jogo, agora lá para a Noruega, 1 hora da tarde, ainda bem que está com joguinhos aí para poder operar, né? Separei o jogo do Bodø Glimt enfrentando o Brann. As duas equipes aí, a equipe visitante, ela é a segunda colocada da competição, a equipe da casa ela é a quinta. Momento aí do Bodø Glimt, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. E o Brann, nos últimos 5 jogos, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Brann e uma do Bodø Glimt. O que eu vou trabalhar aqui? Noruega, eu gosto muito de mercado de gols. E dá uma olhada aqui, ó, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive esse mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Brann, eu tive mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Bodø Glimt, eu tive também essa linha de mais de gol e meio em todos. Então não tem como fugir, né? Eu vou buscar nessa partida para sair mais de gol e meio. Tá pagando uma base aí de 1,14, eu deixo como bilhete para esse jogo. O próximo jogo que eu separei, vamos lá. Copa do Mundo aí, de clubes da FIFA. O primeiro jogo que eu separei às 4 horas da tarde. Jogo da Inter de Milão aí, da Itália, enfrentando o Urahan aí, que é da Coreia, que é do Japão. Já tô confundindo aqui os locais. Vamos lá. No grupo E, as duas equipes são terceira e quarta colocada aí. Momento da Inter, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o Urahan, que nos últimos 5, vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates.
Não existe confronto direto. O que eu vou ir buscar aqui? A vitória da Inter. Já não venceu, né, a sua primeira partida aí, né? Então aqui não tem jeito. Tem que buscar a vitória aí para não ficar para trás aí na competição. Dá uma olhada. Tem apenas um ponto aí, acabou empatando o primeiro jogo. Precisa vencer a equipe que no momento é a lanterna. Perdeu o primeiro jogo aí pro River, né? Então, sem mais, vou buscar a vitória da Inter, pagando por volta de 1,25 a bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos agora lá para o Chile, para a Liga de Primeira, 4 horas da tarde também. Universidade do Chile, a Laú, enfrentando o Deportes em Iquique. A equipe aí da casa é a quinta colocada da competição, a equipe visitante é a Lanterna, 16ª. Momento da Laú da Universidade do Chile, nos últimos 5 a equipe vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas, e o Deportes em Quirques, que nos últimos 5 vem de um empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Deportes em Quirques e 2 da Universidade do Chile. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Deportes em Quirques, eu tive mais de gol e meio em 4, e nesses 4 batendo ambas. E nos últimos 5 jogos da Universidade do Chile, eu tive mais de gol e meio em 3. Então, vou deixar aí como bilhete para essa partida, para sair pelo menos 2 golzinhos, para mais de um gol e meio na partida, tá pagando bilhete para uma base de 1,17, é o bilhete para esse jogo. Para a gente fechar aí a grade do nosso sábado, vamos voltar para a Copa do Mundo de Clubes aí da FIFA às 10 horas da noite, jogo do River Plate da Argentina contra o Monterrey aí do México. Vamos dar uma olhada. No grupo E aí, as duas equipes são primeira e segunda colocada aí respectivamente. Momento do River Plate, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates com resolvido após as penalidades e vem de 3 vitórias. E o Monterrey aí, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho um histórico aqui de 2 jogos onde eu tenho um empate pelo meio do caminho e uma vitória do River Plate. O que eu vou buscar aqui nessa partida? Como esse bilhete está pagando um valor bem legal para o River Plate, eu vou buscar uma chance dupla no River. Está pagando por uma base aí de 1,31, eu deixo o River Plate na chance dupla o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí do nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí nas nossas vidas, não só nas nossas apostas. Uma grade melhorzinha pra gente trabalhar, né? 5 jogos aí, durante a semana a gente trabalhou em 3, 4 jogos no máximo. Consegui extrair uma grade de 5 jogos aí pra gente operar. Se Deus quiser, vai ser um sábado de greens aí. Ó, bilhetinho do canal, tô deixando uma duplinha. Tô deixando a Inter de Milão pra vencer a sua partida e tô deixando as meninas aí do Breno Oblique feminino pra também vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odds por base aí de 1,56, é o bilhete do canal para esse sábado. Mais uma vez aí, eu só venho aqui agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado por acreditar aqui num trabalho de um desconhecido, mas que está aqui todo dia, sempre falando. Eu não sou nenhum típico, sou um apostador comum, assim como todos vocês, mas que todo dia eu venho ali e estudo, todo mês eu estou tentando praticar metodologia nova para ajudar no meu crescimento e também tentar de alguma forma ajudar aí para vocês que possam também obter lucros aqui junto comigo, tá bom? Então, mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência de cada um. Um grande abraço, obrigado por cada comentário. Um grande abraço aí no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.